Fala galera, tudo bem? Eu sou Matheus Queiroz, sou autor de fantasia. Meu mais recente trabalho é o Crônicas de Dalerote Alvorecer. Mas hoje, de novo, a gente não vai falar do Alvorecer. Hoje eu trago para vocês uma resenha de A Última Conjuração. A primeira resenha em vídeo aqui no YouTube desse livro sensacional do meu amigo Michel Zimmer. Primeiro eu gostaria de dizer que foi uma surpresa muito boa. Eu ajudei o Michel na pré-venda, então a gente recebeu uma cartinha do rei de Alegro Obernic, convocando a gente para o torneio de magia. E veio também 2 cards sensacionais aqui com a ilustração de uma das protagonistas, né, da noite, e também da Millefiori. Além disso, um livro maravilhoso também veio. Ele é um livro grosso, vocês podem ver, tem 443 páginas. A capa foi feita pelo Anael Medeiros. É um livro produzido pela editora Flive, no selo Voe, né? E cara, o que dizer desse livro? Esse livro, cara, me pegou assim de surpresa, né? O Michel, ele é um autor sensacional, ele já dividiu a antologia comigo, que a antologia que eu tô junto com ele participando. O conto dele foi eleito como o melhor conto da antologia, então é o Apócrifa, tá aqui, que inclusive é um dos nomes do capítulo, se eu não me engano é o capítulo final do A Última Conjuração. E o que dizer desse livro maravilhoso, fantástico, de fantasia científica? Você que não sabe o que é fantasia científica, acho que eu não conheço ainda outro autor nacional que trabalhe com esse gênero, e o Michel introduziu isso agora, né, de uma maneira muito boa, de uma maneira bem consistente, o world building fantástico, que deixa a gente muito preso, né, na história. Primeiro eu vou falar da diagramação do livro. Eu tenho uma crítica, é muito particular meu. Eu achei a fonte um pouco grande, né? Eu acho que poderia ter usado uma fonte, um número menor aí. Essa daqui provavelmente deve ter sido 12, e a fonte 11 eu acho que diminuiria o tamanho do livro e consequentemente diminuiria o custo. Mas o maior problema para mim é esse espaçamento entre os parágrafos. Não sei se vocês vão conseguir ver. Tem um espaçamento entre os parágrafos que é quase o tamanho de uma linha. Então isso, a gente deu uma buscada a respeito disso. Isso é mais para voltado para livros infantis, né? E se você diminuísse esse espaçamento entre os parágrafos aí, diminuísse o tamanho da fonte, eu creio que a quantidade de páginas aí cairia pelo menos umas 60 páginas, o que diminuiria o custo de produção do livro. Em contrapartida, tem uma outra parte da diagramação que ficou sensacional, que, por exemplo, nessas páginas, que são as páginas ímpares, antes de um começo de outro capítulo, tem esse símbolo aqui maravilhoso. Os números de página ficaram muito, muito bons aqui nessa lateralzinha. Todas as páginas são na lateral. E o começo de um novo capítulo é uma página em preto. Então ficou bonito pra caramba. Cara, ficou muito bom. Muito bom. Mas com relação ao tamanho, eu acho que poderia ter reduzido aí pelo menos umas 60 páginas se tivesse usado essa diagramação dessa maneira como eu falei. Mas vamos ao que interessa, né? Que é a história do livro, que é os personagens e aquilo tudo que a gente sempre gosta, que realmente prende a gente nas histórias, né? Então, uma coisa que eu também achei uma crítica, mas que para muitas pessoas gostam, é a quantidade de personagens. Então tem muitos personagens, tem muitos pontos de vista. O narrador é um narrador onisciente, então ele pula da cabeça de personagem para personagem. Às vezes isso complica um pouco para a gente entender. Algumas cenas você tem que ler mais de uma vez, porque o narrador está na cabeça de um, daqui a pouco ele pula para a cabeça de outro. Enfim, e acaba meio que dando uma dificuldade de você entender, mas o Michel, ele faz isso de uma maneira boa, ele não larga lá só, o narrador não vai mudando apenas e pronto. Além disso, e a principal coisa que eu achei do livro é que quando você está lendo é como se você tivesse sua imaginação
vai visualizando, cara, é a mesma coisa de você estar assistindo um anime. É a mesma coisa. Você consegue ver muito, muito, muito forte a semelhança e a influência dos animes na escrita do Michel. E isso, cara, é sensacional. Pra quem gosta desse estilo de mídia, né, que é o anime, o audiovisual, as animações japonesas, é uma coisa assim fantástica. É um livro que você vai devorar do começo ao fim, com toda certeza. Os ritmos dos acontecimentos, eles são muito intensos, então as coisas acontecem muito rápido. Plau, 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 plau. Você tá vendo uma coisa que daqui a pouco já tá diferente. Então, tipo, as coisas acontecem muito, muito rapidamente. Você tem que ficar ligado para você não acabar perdendo nada. Não pode se distrair na leitura de jeito nenhum. O tamanho dos capítulos do Michel, eles praticamente são todos do mesmo tamanho, entre 9 e 12 páginas. Quase todos têm esse mesmo tamanho. Então, o livro tem uma fluidez bacana. Eu, particularmente, sou um leitor que não gosta de parar a leitura no meio do capítulo, por exemplo. Então, para livros que tem um capítulo curto, é bom. Então, você consegue ler ali 5 minutos você lê um capítulo, 7 minutos você lê um capítulo, dá para você parar e retomar depois, sem prejuízos, né? Para você não perder. Uma das coisas que se assemelha muito a animes é o uso de flashbacks, né? O autor ele faz muito uso de flashbacks e até uma semelhança grande com o Naruto, é assim, quando vai iniciar uma briga, alguma coisa, o cara dá os primeiros movimentos ali e tal, e tem aquele corte dramático que é geralmente no final de um capítulo, e no próximo capítulo é um flashback, uma parte do background do personagem sendo trazido à tona pra gente entender um pouco da vida daquele personagem. Então, isso pode ser visto de duas formas, né? Tem gente que acha que vai dar que dá uma quebrada no clímax, e tem outras que gostam porque traz aquele desenvolvimento e tal, e depois você finaliza, né? Aquela história termina num gancho e depois você finaliza. Eu, particularmente, como eu gosto de anime, eu achei legal esse artifício do Michel ter usado. Não prejudicou a leitura pra mim, mas algumas vezes dá aquela agonia que você quer logo saber o que vai acontecer na frente e você fica, poxa, eu vou ter que ler aqui a história do passado aqui de um personagem. Diminui um pouco a adrenalina, essa é a verdade. Mas, falando dos personagens, a quantidade é exorbitante de personagens, exorbitante assim, pro lado bom, né? Então você vê que são muitos, muitos mesmo. Tem um capítulo que se chama 7 Magos e um Segredo. Então tem hora que tem 7 personagens na cena, e você sabe um pouquinho de cada um. E isso eu acho que também prejudicou um pouco, porque você tem muitos personagens, tem muitas histórias misturadas, mas apenas uns 2 ou 3 deles que tem uma coisa mais profunda, sabe? E são mais bem desenvolvidos e tem realmente aquele arco do começo ao fim, de evolução, como sugestão aí pro Michel, dar uma enxugada na quantidade de personagens aí pro próximo livro e tentar aprofundar mais o desenvolvimento um pouco maior desses personagens que estiverem no próximo livro, né? É sensacional, a história tem reviravoltas nos locais certos, tem, sei lá, 3 vilões, você não sabe o que tá acontecendo. A protagonista, à noite mesmo, eu achei ela um saco, cara, não gostei. Eu já sabia, o Michel tinha falado isso, né, que tem gente que ama e tem gente que odeia. Eu não odeio, mas também não gosto tanto dela assim. Ela é meio arrogantezinha e tal, então, sei lá, não me atraiu. Em contrapartida, tiveram 2 caras que ganharam meu coração. Um deles é o alquimista, o Gilbert. Então o cara é muito, muito fodástico. O jeito dele me lembra a galera do Full Metal Alchemist. E o Weiss também, o Wieland Weiss Citocitos, se eu não me engano. Não sei talvez eu esteja enganado aí no sobrenome. Mas é o Weiss, não sei se é assim que pronuncia ou é o Weiss o nome dele. Mas ele também é muito, muito, muito bom. Ele é um sangromante, né? Eu acho isso fantástico também do world building do Michel. As magias dele são usadas através do sangue dele, então tem umas faixas no braço, o sangue sai, as magias fluem, é muito, muito bacana. E falando dos pontos fortes aí do livro, com certeza o ponto forte do livro é o world building.
Então a gente tem os 3 pilares, né, para a construção de um livro, que é o enredo, os personagens e o world building. Pode colocar aí que o world building está em top 1 aí no livro do Michel. Não que os outros não sejam tratados da maneira adequada, de jeito nenhum. Os personagens também são bacanas e o enredo também é muito bom. Mas o world building se destaca, então a construção de mundo dele é muito boa. Essa proximidade com os animes também é fantástico, te prende. É um livro que não dá pra ficar parado, digamos assim. Então eu li bastante rápido também, não foi tão rápido quanto eu li o Ameaça Esquecida. Mas o livro é bom. Então, galera, se você ainda não adquiriu, vá atrás do Michel lá nas redes sociais dele, vou deixar aqui. Esse é o Instagram do Michel. Então, siga ele nas redes sociais, entre em contato com ele lá no Instagram, pergunta pra ele como faz para adquirir o livro. Eu não sei se está vendendo ainda lá no site da editora Flive. E se você quer conhecer um pouco mais sobre o sistema de magia do Michel, tem também aqui o vídeo na nossa live aqui no Errantes do Zen, a gente conversando sobre sistemas de magia. Então quer conhecer um pouco mais dos sistemas de magia de A Última Conjuração e antes de ler, não perca essa oportunidade. Vai lá. E é isso, galera. Se vocês gostaram, clica no curtir aí, compartilha com outras pessoas, se inscreve no nosso canal. A gente tá sempre fazendo lives aí com autores nacionais. Eu e o Fábio também a gente faz. Tem vários conteúdos que vocês podem buscar aí no canal. Então, galera, muito obrigado. Leiam AUK. Não percam, leiam AUK. Abraço.